Olá pessoal, tudo bem? Eu vou dizer uma coisa, eu fiquei bastante surpreso com a repercussão do meu vídeo do Calcinha Treta. Até o momento eu tava olhando aqui no YouTube, deu quase 8.000 visualizações, 760 likes e 62 pessoas que não concordaram muito comigo. Bom, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra tentar esclarecer algumas coisas, pra comentar os comentários de vocês. Primeiramente eu dei muita risada. O pessoal dizendo, você parece o Wagner Moura, o Capitão Nascimento. E até gente dizendo que eu pareço com o Celso Portiolli. Então eu queria primeiramente, de todo coração, agradecer os elogios. Eu recebi muitos elogios e eu fiquei realmente surpreso, porque é um assunto polêmico e a gente fica sempre com medo de gerar aquela agressividade das pessoas, enfim. Então, muita gente dizendo que a análise foi muito boa, que não tinha visto preconceito, ao contrário, que foi uma análise, na medida do possível, imparcial, que eu trouxe informações e tal. Então, foi isso que eu tentei fazer, na verdade. Tentei pegar o vídeo do Márcio e ir um pouco além. Que muita gente dizendo que tinha sido meio articulado e eu só tenho a agradecer e dizer que isso me motiva para gravar esse vídeo, ou até mesmo para gravar outros. Eu acho até um retorno bastante afetuoso das pessoas. Eu fiquei bastante surpreso. Tem sempre aquelas pessoas que ficam mais exaltadas, mas faz parte, deixa pra lá. Então, vamos lá. A primeira coisa foi as pessoas falando sobre versões. E muita gente que gosta do metal, falando do Angra. Cara, eu vou dizer uma coisa, eu acho o Angra uma banda muito foda. Eles são muito bons e na trajetória deles eles tiveram 3 cantores e todos os 3 são cantores que eu simplesmente adoro. Os caras são muito bons no dia. E enfim, bom, eu não vejo problema, particularmente, mesmo o Kiko Loureiro não viu, ao contrário, ele gostou da versão. Mas pra mim é bom, existem versões e versões, umas que você vai gostar, outras que não vai gostar. Versões que são feitas no mesmo estilo, por exemplo, um cantor de um estilo e alguém faz uma versão dentro do mesmo estilo, sem fazer muitas mudanças. E você gosta mais da versão do que do original, né? Então tem uma versão que eu acho fantástica, que é a do Joe Cocker, que é da música With a Little Help From My Friends, dos Beatles. Que tem gente que diz a versão é melhor do que a original. Eles alteraram tudo da música, alteraram melodia, alteraram o tempo, alteraram a harmonia, alteraram tudo. Eu acho que ficou só a letra no original e um pouco da lembrança da linha melódica original, mas a alteração é quase toda, quase completa. E outra coisa assim que eu não sei se vocês já perceberam, que o shot ele tem uma cadência, assim, um molejo, assim, um balanço que lembra muito o reggae, o reggae da Jamaica e tal. E tem uma versão que eu simplesmente adorei, eu acho muito linda a versão. A original já é bonita, a versão, eu não sei, eu gosto das duas igualmente, que é a música Three Little Birds, de Bob Marley, que Gilberto Gil fez uma versão que eu simplesmente adorei, é magnífica. Então, assim, outra coisa que eu gostei com os comentários é quando você aprende com os comentários, Eu falei sobre o funk e tal, e algumas pessoas me explicaram de onde vem o funk. Eu achei muito bacana saber, porque eu ficava sem saber de onde vinha, por que chamar funk e tal. E aí me indicaram o Miami Bass. Eu escutei algumas coisas e isso me lembrou até o Furacão 2000. Na época do Furacão 2000 teve um disco que eu não era pequeno, que tinha até participação do Dercy Gonçalves. Era bem engraçado. Bom, continuando, teve também alguns comentários mais provocadores, me causaram alguma reflexão. Tipo assim, o que pegou assim mesmo para as pessoas foi o fato de eu ter dito que a música, o forró estilizado, o forró romântico, ele não é feito de coração, é uma coisa mais um produto e tal. E uma pessoa até disse que eu era leviano. Então, mesmo eu tendo feito a ressalva que podia ser um julgamento precipitado, a pessoa ficou. Então, eu fui pesquisar um pouco e descobri que o forró estilizado, o forró romântico, o forró eletrônico, o forró elétrico, ele foi criado por um empresário. Então, o criador na verdade surgiu como Mastruz com Leite, e o cara chama Emanuel Gurgel. Ele é
lá de Fortaleza, e eu encontrei uma sequência de vídeos bem bacana, super bem produzido que eles fizeram. Vou até colocar um pedacinho aqui para vocês do primeiro vídeo. Ele fala: vou pedir licença para contar nossa história. É Emanuel Gugel, do meu lado direito, Ferreira Filho, produtor da Sonzon, da banda Mastruz com Leite, do Cavalo de Pau, todos os produtos da Sonzon. Pronto, pra mim foi isso aqui. Eu assisti os vídeos, tem muita coisa boa nos vídeos, bem interessante mesmo. Inclusive ele faz uma deferência ao pessoal que fica no backstage, esse tipo de deferência, que isso é muito positivo. Você tem uns artistas que estão na frente do palco, mas tem muita gente atrás trabalhando, e é sempre bom reconhecer essas pessoas, né? Então ele fez uma sequência que chama Vou Pedir Licença para Contar Nossa História, e logo no primeiro ele fala: vamos falar sobre a Sonzon, que é a empresa que eles criaram, e sobre todos os produtos da Sonzon, como a Mastruz com Leite, o Cavalo de Pau. Depois eu entrei no site da Sonzon e vi que basicamente eles são realmente um império comercial. Tem TV, tem rádio e tem muitas bandas de forró. Não é só o Mastruz com Leite, o Cavalo de Pau, mas tem outras, Mel com Terra, Catuaba com Amendoim, se não me engano, e outras que pertencem ao mesmo grupo, né? Então, eu não sei, por exemplo, se você ou algum amigo seu que gosta da banda A ou B, se você, por exemplo, conhece os músicos da banda pelo nome. Eu não sei se você sabe, por exemplo, o sanfoneiro que tocava na banda tal, ele imprimiu tal estilo, e quando ele saiu e entrou outro, o som da banda mudou. Quem gosta, assim, bem de música, acaba sacando essas coisas, e eu não sei, sinceramente, se é uma coisa, às vezes me dá a impressão de que é banda de estúdio, assim, sai um músico, entra o outro e não altera, porque tem uma direção musical muito rígida, imposta de cima para baixo. E é nisso que eu falei, assim, que existe uma certa limitação criativa das pessoas que trabalham na área, né? Essas músicas tocam, mas teve uma época que elas precisavam dizer o nome da banda, era tão parecido uma banda com a outra, elas assim, forró, cavalo de pau, ou forró, tal, Mastruz com Leite, etc. Elas precisavam dizer, porque às vezes você não identificava qual era a banda. Às vezes, assim, quando a pessoa era muito fã e conhece o timbre de voz do cantor, acaba identificando. Concordo que generalizar, dizer que as pessoas não fazem decoração é complicado, é um julgamento realmente precipitado. E por outro lado também é complicado essa coisa de ficar colocando etiqueta, isso é forró isso, isso é forró daquilo, né? Inclusive tem muitos artistas. Eu até vi uma entrevista do cara do Los Hermanos, que alguém perguntou: mas qual é o estilo de vocês? Eu não sei, a gente faz música, né? Então tem muitos artistas que não querem ser vinculados a uma etiqueta ou a um estilo, porque eles querem ficar livres, né? Então por isso que eu fico um pouco desconfiado dessa história de querer uma etiqueta. A etiqueta forró, eles querem realmente ser identificados como forró, né? Então, será que isso é realmente importante, se identificar como forró, ou como forró romântico, como forró A ou B ou C? Por que isso é importante? Isso é uma pergunta que eu lanço e eu não tenho resposta, certo? Outra, assim, é que eu fico meio cabreiro com essa insistência de dizer que é uma derivação. Porque se é uma derivação, como é que as pessoas não sacam? Tipo assim, eu acho que isso aqui me lembra o forró. Se existe continuamente esse questionamento de se é ou se não é e não sei o que, leva a gente a crer que não é uma derivação. Inclusive tem outra coisa que eu fiquei pensando, depois que eu lancei o vídeo, foi que normalmente uma derivação ela ganha um novo nome, né? Você tem, por exemplo, o rock que deriva, né? Assume outros elementos e ganha o nome de metal, ou de hard rock e tal, e depois o metal muda e vira o melódico e tal. Então, tudo que é novo vai ganhando nome. Por exemplo, você mistura o samba com o jazz e vem a bossa nova. Um movimento cultural bem forte que teve no Nordeste, ou ainda tem, que é o Mangue Beat, que mistura maracatu, rock, hip hop, música eletrônica, é uma mistura danada e ganha o nome de Mangue Beat. Então, o precursor continua com seu nome e o derivado ganha um nome.
Mas com forró talvez seja o único caso que eu estou lembrando agora que acontece o contrário. O derivado herda o nome e o precursor tem que se rebatizar. É uma coisa que para mim me causa uma certa estranheza. Entende? Então você teve que criar o rótulo forró pé de serra para denominar o outro forró. Né? Então fica a reflexão sobre esse aspecto também. Outras pessoas argumentaram sobre os empregos criados, que isso era importante, que tem muitas famílias que têm o seu sustento e tal. Isso é verdade, eu não tenho nada a reprovar. Eu só tenho, assim, algumas reflexões também a fazer. Vocês podem nos comentários, eu estou lançando reflexões, né? Vocês no comentário vão dizer o que é que vocês pensam, qual é a opinião de vocês. Eu tenho 2 bemóis aí. O primeiro é com relação ao ritmo de trabalho dessas pessoas, né? Por exemplo, a banda Mastros com Leite, eu vi na discografia, eles têm 54 discos em 25 anos de carreira. Isso significa que eles lançam mais de um disco por ano. Como tem 54, deve ter tido ano que eles lançaram 3 discos. Isso é um ritmo de produção muito forte, muito forte. Parece uma produção de massa, é uma coisa meio desumana mesmo. E se você junta isso com uma agenda de shows super lotada e tal, você vai ter pessoas que vão ser trocadas porque ninguém aguenta um ritmo de trabalho desse jeito não. Então vira mesmo tipo uma fábrica de hits, uma fábrica de sucessos, um músico que pode ser substituído ao bel prazer do empresário e tal. E isso pra mim é uma pena, né? Eu acho uma pena. E o outro aspecto, o outro bemol que eu tenho é com relação à questão levantada por Chico César. Se essas pessoas sobrevivem, mas vamos pensar na sobrevivência também das pessoas que fazem o pé de serra. Né? Que muitas vezes o que acontece? As prefeituras vão organizar o São João e essas pessoas que fazem o pé de serra às vezes não tem uma estrutura, não tem todo um aparato de comunicação, todo aquele backstage que eu falei agora há pouco. Eles não têm, eles são pessoas que tipo, aprenderam de ouvido, que tocam o seu sanfoninha e tal. Então essas pessoas acabam realmente ficando meio sufocadas, sabe? Então, por exemplo, o que o prefeito vai fazer? Ele vai querer agradar o maior número de pessoas para atrair mais turistas para a sua cidade, para arrecadar mais e tal. Então, os programas do São João acabam pegando cada vez mais o forró romântico, o estilizado, e acaba comendo muito do mercado do seu Zé, do seu Bio da sanfona, seu Zé da bumba e tal, que basicamente tem quase que só o São João como um momento para ganhar o seu cascalho, né? Então, talvez a gente devesse refletir um pouco sobre isso também. Você, por exemplo, tem algumas manifestações culturais que são importantes você manter, mesmo que elas não sejam economicamente viáveis sozinhas. Por quê? Porque elas são bonitas, porque elas fazem parte da história do povo, porque elas refletem a nossa maneira de ser. Então essas coisas são importantes, sabe? Então, talvez, por exemplo, essas bandas que têm um empresariado forte, que no São João o concerto, o show delas fosse organizado em clubes, fosse organizado em casas de show, e nas praças públicas, mais o forró que convencionou chamado pé de serra, para que essas pessoas pudessem, né, manifestar, expor sua manifestação cultural e tudo. Ou então, uma outra solução seria um calendário mais equilibrado, 50% de um, 50% do outro, não sei. Até porque quando você separa, você começa a criar separações, as pessoas ficam cada vez mais intolerantes, né? Então, talvez um calendário em que uma banda de forró romântico abra e depois vem um trio, depois volta outro, para que até as pessoas que gostam do estilo possam entrar em contato com o outro. E aí essa troca pode ser positiva também, né? Pode abrir horizontes e tal. Enfim, agora para fazer isso tem que ter o coração aberto, né? Assim, tem que ter o coração, a alma, o espírito aberto, a cabeça aberta para não ficar apontando o dedo e julgando que isso é melhor ou pior. Isso é bem difícil. Eu também não tenho muitas ilusões com relação a isso não. E aí no final das contas você vai assim, mas você pode perguntar, mas você não gosta de nada do forró eletrônico, romântico, etc.
Eu digo, não, tem coisas que eu gosto, sim. Inclusive, pesquisando para fazer esse vídeo, catando uma coisa ou outra, eu identifiquei algumas músicas que eu escutava na adolescência e o sorriso veio. Rapaz, isso aqui era da festinha que eu fui e tal, não sei o que. Isso é bacana, você lembra das coisas. Então, foi o caso de algumas músicas do Mastruz e principalmente de Eliana, Rita de Cássia. Né? Rita de Cássia que é a grande compositora dos sucessos do Mastruz. Né? Mas para mim, a Eliane, na verdade, Eliane, ela talvez seja aquela que você diz assim, é um forró, sabe? Porque ela faz um pouco o romântico, ela faz um pouco o pé de serra, ela joga, ela brinca com uma coisa, ela mistura elementos, isso, e eu posso dizer que ela realmente seria alguém que faz, que brinca, que navega nessa variedade musical, né? Então eu acho que ela faz coisas bem bacanas, né? Os discos delas têm uns arranjos bem bacaninhas, então só para não ficar essa ideia de que de um lado tudo presta e do outro lado tudo é bom, não é isso de jeito nenhum. Inclusive, por exemplo, vai ter uma banda de um forró pé de serra que eu vou pegar o disco, eu não vou gostar de todas as canções que estão lá, né? Você gosta de algumas, outras você não aprecia tanto, isso é muito normal, né? Bom, enfim, esse assunto acho que já ficou claro qual é a minha opinião. Eu acho que tem coisas realmente que a gente deve se preocupar, que a gente deve analisar. Mas no fim das contas é uma treta que às vezes dá vontade de nem ter feito o primeiro vídeo. Mas como a repercussão foi boa, eu tô fazendo o segundo. Eu espero ter lidado com esse tema de maneira respeitosa, de maneira a trazer mais informações para vocês refletirem também. Né? Eu também não... Bom, talvez eu faça outros vídeos, mas eu não quero voltar a essa polêmica não, porque é até um pouco desgastante. Eu tenho outros assuntos para falar, a vida tem mais assunto do que isso. E no fim das contas, música é pra gente se divertir, pra gente se alegrar, não é pra ficar se engalfinhando o que é bom, o que é ruim. É pra gente se alegrar, né? Então, vamos se alegrar, vamos tirar um pouco as animosidades e vamos em frente. Um abração e até a próxima oportunidade.